sejam bem-vindos ao Enfermedcast. Vai ser a primeira história que eu vou contar por aqui, vai ser um espaço para você que é profissional de saúde, enfermeiro, médico e técnico, que quer contar a sua história, experiência, e para você que já foi paciente, que passou por alguma situação de saúde, que quer ter um lugar aí para contar o que aconteceu com você. Esse vai ser o seu espaço. E nada melhor do que começar o Enfermedcast com a minha história. Não a minha história como enfermeira, estudante de medicina e profissional há 17 anos, e sim como acompanhante e filha de uma pessoa que teve uma doença chamada câncer. Então, se você gosta de ouvir histórias, você vai ficar por aqui, você vai conhecer muitas histórias. Então, hoje eu vou começar com a minha, tá? O meu pai teve um câncer muito raro, e aí vocês vão entender um pouquinho por que esse câncer foi muito raro, tá? Quem descobriu o câncer do meu pai fui eu. Meu pai me ligou falando que ele tinha ido fazer a barba, e aí quando ele levantou o pescoço, ele sentiu um caroço debaixo do pescoço na hora que ele foi passar a Gilete. E aí ele passou a Gilete, fez a barba, e aí percebeu esse caroço e me ligou. Eu falei pra ele: pai, tira uma foto e manda pra mim. Eu tenho essa foto até hoje, tá, gente? Ele mandou a foto e aí eu realmente vi que tinha um linfonodo, né, um infartado bem aparente ali. E aí eu falei pra ele: pai, o final de semana vai ser Dia dos Pais, você vai vir em casa, eu vou dar uma olhada e aí a gente vê o que pode ser, né? Perguntei se ele estava gripado, se ele tinha ficado gripado nos últimos dias, ele falou que não. Então, foi Dia dos Pais, ele veio na minha casa e quando ele chegou eu examinei. Quando eu examinei, eu realmente vi que era um linfonodo. Para quem é da área da saúde, sabe muito bem a importância de uma boa anamnese, né? De um bom exame físico aí, primordial. Os exames, eles são complementares, né? Então, eu, no exame físico, eu percebi. Pai, vamos marcar um médico para que você possa ver o que é, né? Então, ele marcou um médico, um especialista de cabeça e pescoço, e aí, imediatamente, o especialista também já se atentou e falou: quero uma biópsia. Então, meu pai foi fazer uma biópsia aspirativa, né, que é uma agulha que é introduzida e aspira ali um material para ir para o anatomopatológico para descobrir o que é. Então, ele fez o exame e tava super bem. Meu pai, 59 anos, super ativo, nunca fumou, nunca bebeu, nunca teve histórico de nenhum, né? Só que ele era ourives, então ele sempre trabalhou com metais pesados. Então, era o mercúrio, né? Então, existia um fator de risco aí para ele. Mas, até aquele momento, ele nunca teve nada. Não, né, tratava nenhuma diabetes, nem pressão alta. Enfim, ele fez a biópsia e aí o resultado chegou da biópsia. Ele, lógico, abriu o exame e mandou para mim a foto do exame, do resultado. E imediatamente eu já percebi que era um tumor, né? Já no laudo já dizia ali que existia células cancerígenas. E aí eu falei para ele: pai, eu tô chegando em casa e daqui a pouco eu te ligo. Mentira, eu já estava em casa, só que eu precisava digerir aquilo que eu tinha acabado de ler. E aí desliguei o telefone, sentei. E aí aquele momento foi um momento muito difícil. Eu fiquei ali olhando, eu falei: e agora? Meu pai tá com câncer. Falo para ele que é um câncer, ou eu falo espero o médico falar para ele que ele tá com câncer, ou eu vou junto com meu pai no dia do médico e espero o médico explicar para ele. E fiquei ali naquele dilema. E aí eu decidi, falei: não, se tem alguém que tem que falar pro meu pai que ele tem um câncer, sou eu, né? A minha relação com meu pai sempre foi muito
muito forte, muito íntima. Então, se tinha alguém que ele tinha que ouvir aquilo, era de mim, né? E aí eu liguei novamente para ele e falei, pai, o senhor tá com câncer. É um câncer, a gente não sabe que tipo que é ou como que ele é, mas eu tô falando pro senhor que nós estamos juntos. Nós iremos fazer o que tiver que ser feito junto. Então, o senhor não tá sozinho. E aí meu pai falou, eu já desconfiava, imaginei, né, da forma que o médico ficou preocupado e tudo. Falei, então vamos agora ir atrás e resolver. Porque se existe um câncer, agora a gente tem que trabalhar, vamos arregaçar as mangas aí. Eu sou da seguinte opinião, se o tumor é agressivo, você também tem que ser agressiva, né? Então, procuramos especialista. O tumor dele era um tumor de glândula salivar submandibular, né? Então era um tumor da região de uma glândula que produz a saliva, né? Que faz com que haja saliva para comer e tudo mais. E aí procuramos um especialista, o especialista, não, vamos operar, meu pai 59 anos, sem nenhuma doença, né? Encontramos um dos melhores especialistas de São Paulo, né? Eu, quando peguei o currículo dele, falei, é com ele mesmo que meu pai vai operar. E aí o meu pai, que é importante, tá, gente? Toda vez que a gente for realizar um procedimento, é importante você saber quem é esse médico, você saber a especialidade dele, o currículo dele, né? E aí eu falei, não, se tem alguém que vai operar meu pai, vai ser ele. Então operou, mandou para o anatomopatológico o resultado, né, da cirurgia e nada de sair o resultado. O oncologista do meu pai, vamos começar a quimioterapia? Eu falei, não, a gente tem que esperar, tem que saber que tipo de tumor que é esse pra gente iniciar o tratamento. Mas tem que fazer a rádio, né, iniciar a rádio o quanto antes também. Aí eu em cima do hospital para sair esse resultado de anatomopatológico e demorando mais de 20 dias e aí já passando aí do período, né, para ele poder ter iniciado o tratamento. Eu peguei as lâminas do hospital que ele estava e levei para um hospital especialista em São Paulo, o Hospital AC Camargo, né, que é um hospital especialista em câncer. Por quê? Porque saiu o resultado lá do hospital que tinha feito a cirurgia, porém não saiu com o tipo de tumor que era, né? Saiu inconclusivo o resultado. E aí eu falei, como assim inconclusivo? Tem que saber que tipo de tumor que é, né? E aí resolvi levar para o Camargo, e aí levei, eu nem sabia que podia fazer isso na época, mesmo sendo enfermeira, eu não sabia. Peguei as lâminas, levei para o Hospital AC Camargo e com um dia, 24 horas, saiu o resultado e 3 linhas o anatomopatológico dizendo que tipo de tumor que era um mucoepidermoide de glândula salivar. E aí, pronto, temos o tipo de tumor, então vamos iniciar o tratamento, né? Começamos o tratamento, quimioterapia, radioterapia e meu pai ficou super bem, né? Ele teve as reações da radioterapia, né? Que são as lesões na boca, teve um pouquinho de inapetência, um pouquinho, né? De não querer comer algumas coisas, mas conseguiu levar bem a quimioterapia e a rádio, né? E pronto. O médico liberou, repetiu o exame, né, de cabeça e pescoço, tórax, que era onde o tumor poderia ter metástase, que é a migração aí para outras partes do corpo, e não tinha nada. Então, meu pai, 1 ano e meio, super tranquilo, vivendo a vida dele, bem tranquilo, depois que terminou o tratamento, e tá tudo ok. Só que a gente só diz que a cura depois de 5 anos, né, que não tem mais sinal nenhum do tumor. Então, de 6 em 6 meses, meu pai estava repetindo os exames de tomografia, cabeça, pescoço e tórax ali para ver se tinha metástase, né? E aí, mais uma vez, eu, né, do jeito que sou, falei, eu quero um PET scan do meu pai. Já estava 1 ano e meio, já está quietinho, tudo bem. O médico falou, não tem para que fazer um PET scan do seu pai. Eu falei, mas eu quero fazer. Não tem porquê, seu pai tá bem, tá aí viajando, tá super forte, pra que você quer meter com isso? Eu quero fazer um PET. E aí,
Para quem não sabe, é um exame, né, que faz no corpo todo. E aí, nesse PET scan, foi um corte que foi mais ou menos até a altura do joelho. E aí, mostrou uma imagem no glúteo do meu pai, glúteo máximo, tá? No bumbum. E aí, uma imagem estranha, mostrei pro médico, o médico falou, não, isso aqui foi injeção que ele tomou e ele não lembra. O outro médico, não, isso aqui foi a carteira que ele usa no bolso de trás da calça, que acabou tendo uma lesão ali, que o exame é muito sensível. Eu falei para ele, não, o meu pai não tomou nenhuma injeção, não tomou nada que ele não lembre. O meu pai não usa carteira no bolso de trás da calça. Tem alguma coisa no glúteo do meu pai. Mas, Karina, não tem nada a ver. O tumor do seu pai foi de glândula salivar. O que tá aparecendo aqui é no glúteo, no músculo esquelético, né? Não tem a ver no bumbum, né? Não tem a ver. Da onde que veio esse tumor? Pois bem, falei, quero operar para tirar isso. Mas ele tá incomodando, tá atrapalhando? Eu falei, não, não tá, mas tem que tirar para saber o que é. Aí arrumei um médico, falei com ele e tal, ele falou, não, vamos tirar, né, é pequeno, né, tudo bem, tranquilo, vamos tirar. Operamos, na hora que tirou a cirurgia foi mais demorado do que imaginávamos, porque o tumor já estava maior, né? E foi mais difícil para ele conseguir tirar do glúteo. E aí mandamos mais uma vez para o anatomopatológico. E o que veio? Um mucoepidermoide. Só que agora com metástase no músculo. Então a raridade do tumor do meu pai era essa. Não existia em literatura nenhuma esse tipo de tumor com metástase na musculatura esquelética. Por quê? Porque o tumor ele tem um caminho para seguir, né? Ele tem um lugar aí que ele tem mais propismo, para onde ele tem vontade de ir. E o tumor do meu pai tinha ido para um lugar completamente diferente. Por isso que os médicos achavam que não era nada. E aí eu falei, tá vendo? É o tumor dele. E aí volta mais uma vez fazer os exames e começar a quimioterapia de novo, né? E começa a quimioterapia, meu pai já estava bem, forte e tudo mais. E faz os ciclos de químio e vamos repetir esse PET. Repetiu o PET e aí mais uma vez o médico fez o corte até a altura do joelho e não tinha mais nada no glúteo e continuou a quimioterapia. Um ano, né, já liberando já do que ele estava, já do tratamento e tudo mais, vamos repetir mais um PET scan, né? E aí, nesse PET scan, o médico o radiologista teve uma luzinha lá na cabeça, né? Um anjinho falou com ele e falou, deixa eu rodar esse PET scan até o final. E aí, esse PET scan foi até a ponta do pé. Quando chegou lá, mostrou uma imagem na panturrilha, né? E outra no vasto lateral da coxa, que é um músculo também. Então, esse tumor, ele já estava com metástase em outros músculos, porém, o exame que nós tínhamos feito, que é um exame de R$ 4.000, não tinha sido feito até a ponta do pé. Mas eu nem imaginava e nem sabia que dava para fazer dessa forma. E aí, quando veio esse último PET, já mostrou que tinha metástase no vasto lateral, que é o da coxa, e na panturrilha. E aí a gente viu que o tratamento não estava adiantando. Primeiro porque era um tumor muito raro, a forma que ele estava tendo a metástase não existia em literatura nenhum caso. O oncologista dele resolveu conversar com a gente para mandar as lâminas, né, do tumor dele para os Estados Unidos. Para quem não sabe, nos Estados Unidos tem um banco de dados aí de doenças raras, né? E aí a gente mandou as lâminas para os Estados Unidos e chegou lá, não tinha tumor nenhum parecido com o do meu pai também. Inclusive as lâminas ficaram nos Estados Unidos, eles pediram autorização. E aí chegou o dia, né, de decidir se a gente continuava com a quimioterapia, que não estava trazendo resultado mais, ou, né, parava. E aí eu conversei com meu pai, falei, pai, o que você quer, né? Ele falou assim, eu não quero ficar operando para ficar tirando partes e tira daqui, tira dali, não é uma coisa que eu quero.
Eu não tenho medo de morrer, ele falou pra mim, eu só não quero sentir dor, eu só não quero ter dor. Aí eu falei pra ele, pai, o tumor tá aí, ele tá crescendo em outros lugares, tá espalhando. Eu acho que é mais difícil a gente continuar com essa quimioterapia que não vai trazer resultado e o senhor ficar se debilitando, né, por conta da quimioterapia, do que o senhor viver a sua vida. E o tumor tá aí e quando não tiver mais o que fazer, acabou, a gente vai ter que, todo mundo vai partir, né? E com relação à sua dor, pai, o que depender de mim, você não vai ter dor, tá? O que eu puder fazer e o que a medicina tiver para que você não esteja dor, eu vou fazer. E ele falou, então é isso. E aí nós decidimos, junto com o oncologista dele, que não iríamos mais fazer a quimioterapia e aí ia viver a vida dele. E meu pai ficou bem, né, fazendo as coisas dele e fazendo tudo que era da rotina dele. E aí, esse tumor, né, acabou aumentando um pouco mais, esse que estava na região do vasto lateral, da coxa, e aí acabou indo para a região linfática, e aí meu pai acabou tendo um quadro aí de infecção, né, de sepse, para quem me acompanha já sabe o que é sepse, né, e aí ele teve uma internação, só uma internação, e nessa internação ele ficou um pouco confuso, teve uma insuficiência renal, né? Os rins começaram a querer parar de funcionar. Na verdade, as complicações que ele teve dessa internação foi mais por conta do tratamento da quimioterapia do que pelo tumor em si, né? E aí a gente viu que ele estava ficando um pouquinho melhor e aí eu falei para a equipe médica, eu vou levar meu pai para casa. E aí ele falou, Cá, você não quer esperar um pouco? Ele tá melhorzinho, né? Dá para levar ele para casa, mas dá para deixar ele um pouco mais aqui no hospital. E aí eu falei, não, eu vou levar o meu pai para casa. Eu não ia deixar o meu pai morrer no hospital. Mas, Karina, você é enfermeira, né? Você tá aí tanto tempo no hospital, exatamente. Eu não ia deixar o meu pai morrer no hospital. Se ele podia partir dentro da casa dele, no ambiente com as pessoas que conheciam ele, que sabia quem ele era. E aí eu decidi levar ele para casa e também era o que ele queria, né? Mas ele não ia ser cuidado no hospital? Sim, mas o momento da partida e de chegada, eu acho que é um momento de respeito que a gente tem que ter com o ser humano. Quem me conhece sabe, eu não sou a favor da eutanásia e também não sou a favor da distanásia. Eu acho que todo mundo vai partir e a gente tem que dar o melhor conforto para essa pessoa no momento da partida dela. Então, eu levei o meu pai para casa e um dia depois ele partiu em casa. E eu queria compartilhar essa história com vocês, né? Para quem tá aqui comigo, vai ser o primeiro episódio do podcast e nada melhor do que eu contar a minha experiência como um acompanhante, tá? Tem mais coisas por vir, é só vocês continuarem aguardando que vai ter bastante novidade aí, viu? Tá bom? Fiquem com Deus, um beijão para vocês.